Papa é infalível em assuntos de fé e moral quando ele se pronuncia ex cátedra. Então o Pedro pode ser o analfabeto que for. Ele está auxiliado diretamente pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão de Papa. E por mais que Paulo fosse altamente letrado nas filosofias clássicas, ele ainda assim estava submetido ao Papa, à hierarquia do magistério da igreja. Mas esse teu argumento é falho, porque Pio XII ele foi aliado de Hitler no nazismo. De jeito maneira. Tanto que a Igreja Católica, há pouco tempo atrás, pediu desculpa por uma série de coisas. Não, então, se o Papa era infalível... Isso foi uma invenção da inteligência inteligência comunista. Se o Papa era infalível... Não, desculpa. Não. Tem um livro do Ian Pacepa. Isso é uma verdade histórica. Tem um livro do Ian Pacepa falando que essa difamação contra o Papa Pio XII foi construída pelos comunistas. Se o Papa fosse infalível, a igreja não pediria desculpas. Mas a igreja, por uma série de coisas que aconteceram. Não, mas quem pediu desculpa foi esses modernosos aí. Mas é Papa? Não, então, não é. Como não é? Não, só você é devacantista. Bom. Mas é interessante o ponto do chileno, porque realmente se a igreja pedisse desculpas, ia contrariar a infalibilidade. Mas eu acho que é interessante o ponto que você falou que, na verdade, foi meio que uma conspiração dizer que esse Pio XII aí era... Tem um agente da inteligência comunista da Romênia comunista chamado Ian Pacepa, o cara era da Securitate lá, e ele se arrependeu depois de ter participado dessa conspiração e escreveu um livro dizendo que os comunistas inventaram uma difamação contra Pio XII de que ele teria colaborado com os nazis. Mas o ponto, voltando lá para os apóstolos, é que a partir da tradição se forma um magistério. Esse magistério pega os textos e define quais são os textos canônicos e quais são os apócrifos. E aí nós temos a Bíblia. Então, não adianta o sujeito que não é parte do magistério começar a apontar contradição, porque ele não está adotando a correta exegese. Os métodos exegéticos corretos são aqueles preconizados pelo magistério. E o cara, para fazer exegese bíblica, ele tem que ser um sacerdote católico, ele tem que ser membro do magistério, ele estuda cada particularidade de cada livro, não é assim. A Bíblia tem mais de 70 mil referências cruzadas, mostrando a autenticidade. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E quanto à infalibilidade papal, muito simples. Mesmo se o Papa Pio XII tivesse aliado aos nazistas, o que não é o caso, isso não deporia em nada contra a infalibilidade papal pelo seguinte... O dogma da infalibilidade papal diz que o Papa é infalível quando ele ensina a Igreja Universal a respeito de assuntos de fé e moral, valendo-se da sua posição de Papa, né? Ou seja, ex cátedra. Isso não significa que o Papa vai acertar os números da Mega Sena. Isso não significa que o Papa vai ser uma boa pessoa. Ele pode ser um mau líder, ele pode ser um mau administrador, ele pode ser um criminoso, ele pode ser um adúltero, né? Um fornicador. Como existem casos de escândalo. O Alexandre VI Borgia e tal. E ele pode cometer erros políticos graves, como se aliar a nazistas, como se aliar aos liberais, o Reumann, do Papa Leão XIII. Mas essa de se aliar aos nazistas é injusto, porque o que o Papa Pio XII, na verdade, fez foi enrolar os nazistas para salvar o máximo de pessoas possível, inclusive judeus. Bom, aí que tá. A gente parte de premissas diferentes aqui. São coisas que eu não acredito. Não acredito. Primeiro, não acredito na outro exemplo. A palavra trindade não existe na Bíblia. Ela surge no Conselho de Nicéia, né? Outros conceitos, como o próprio inferno, né? Embora João fale em Apocalipse de arder no Hades, no Seol, né? A gente tem Hades e Seol por o Hades é a sepultura comum da humanidade, ou seja, o cara, quando ele morria, ele era enterrado numa tumba, isso é o Hades. O Seol era uma área que existia fora dos muros de Jerusalém, onde tinha enxofre, muito enxofre, e aí pegava fogo 24 horas por dia. Então tudo que caía no Hades era destruído. Não ficava sendo torturado, era destruído. Então, além de Apocalipse, e na Bíblia, então, além do Apocalipse ser uma linguagem muito simbólica, quando ela fala de Hades e Seol, ela está falando, na verdade, de uma destruição eterna. Não está falando de... e eu estou usando agora a doutrina bíblica, tá? Não estou usando... não está falando de uma tortura infernal. Até porque o apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele fala: o salário pago pelo pecado é a morte. Se o salário pago pelo pecado é a morte, qual é a lógica do inferno
torturante para a eternidade. Que Deus justo é esse? Que você, durante 70, 80 anos, você faz merda aqui e você vai passar 1 trilhão, 2 trilhões, não é 50 trilhões de anos, quinquilhões, você vai passar a eternidade sofrendo. Isso é exatamente ilógico contra a justiça de Deus. É a mesma coisa que eu falava pro meu filho assim, meu filho de 8 anos, filho, não mexe isso daí do papai. Aí ele vai, mexe e quebra. Aí eu pego um machado e corto o braço dele. Cara, que justiça é essa? Entende? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Então é ilógico a própria ideia de inferno, assim como a recompensa também. O cara vem aqui, faz 60, 70, às vezes o cara fez merda a vida inteira, aí ele se arrependeu, os últimos anos ele foi cristão, se arrependeu genuinamente, pô, eu acredito de verdade no arrependimento genuíno, tal, aí ele é salvo e ele vai passar a eternidade se dando bem. Qual que é a lógica disso? Qual que é a justiça disso? Não tem justiça nenhuma. Entende? A própria ideia de céu e inferno, ela depõe contra a ideia de Deus todo justo e todo poderoso. E aí, Ludwig Feuerbach, que era professor de teologia, escreveu um livro sensacional chamado A Essência do Cristianismo. Ele vai dizer: nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. Então o ser humano gostaria de ser amor, Deus é o suprassumo do amor. O humano, você gostaria de ser justiça, Deus é o suprassumo da justiça. Gostaria de ser benevolente e assim por diante. E aí Feuerbach vai dizer: é impossível Deus ser o suprassumo do amor e o suprassumo da justiça ao mesmo tempo, porque o suprassumo do amor, ele pressupõe benevolência, ele pressupõe passar por alto, ele pressupõe perdão, ele pressupõe deixar pra lá, enquanto o suprassumo da justiça pressupõe rigidez, pressupõe castigo, pressupõe não deixar pra lá. Então não tem como ele ser o suprassumo dos dois ao mesmo tempo. E aí quem vai falar sobre isso é um filósofo do ano 900 depois de Cristo, que nem era cristão, era persa, chamado Avicena, né? E Avicena, um dos dogmas que ele coloca, e depois Moisés Maimônides, que também era um filósofo judeu, que também não era cristão, mas ele diz assim: Deus predetermina todas as coisas, mas ele não influi no livre-arbítrio. Mas como ele faz isso, a gente não tem como saber. Então, assim, pô, como assim? E é isso que me pega na religião, na Bíblia. Tem coisa que chega uma hora que não, tem que acreditar. É os dogmas de Deus. Por que eu tenho que acreditar se é ilógico? E várias doutrinas são ilógicas, como eu mostrei aqui agora. Sim. Eu não acho que se mostrou nenhuma ilogicidade. Então, por exemplo, a palavra trindade, ela não tá na Bíblia, mas a Bíblia faz referências à trindade. Lá em Gênesis, Isaías, quando Deus fala, referindo-se a si mesmo no plural, com o termo Elohim, ele está se referindo às 3 pessoas da Trindade. E aparece várias alusões à Trindade na Bíblia. Mas isso é uma interpretação sua. Não é minha, é da igreja. Não, então é da igreja. Sim. Mas para os tradutores das línguas antigas, El significava ser superior. E, inclusive, existiam vários Els. Existiam os Els dos sumérios, os Els dos egípcios e tal. E o Elohim era uma pluralidade de deuses. Deuses, não de Deus. Não era um Deus trino. Em hora nenhuma, Isaías ou Gênesis fala de Deus trino. Elohim refere-se a plural de pessoas, porque Deus é uma essência e 3 pessoas. Elohim se refere a plural de El. El significa seres superiores. 3 pessoas divinas. Tanto que Mauro Biglino diz que os seres humanos foram... Aí a gente vai entrar em outras teorias que eu também não sou bem cético, né? De seres de outros planetas que mudaram geneticamente os seres humanos e tal. E aí vamos entrar em outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas assim, a tradução ao pé da letra de Elohim é seres superiores. Agora, não diz... É uma interpretação totalmente ex grátis, né? De que tá dizendo que é a Trindade. Em moda nenhuma. Não, a Bíblia faz referência tanto ao fato de que existe um só Deus, ou seja, o monoteísmo, como também a pluralidade da manifestação das pessoas divinas. Por isso que a Igreja Católica vai dizer: Deus é uma essência e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E também há várias referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo na Bíblia. E por que Jesus diz que o Pai é maior do que eu? Eu vim pelo Pai e o Pai é maior do que eu, se ele é a mesma pessoa? Não, porque ele tá fazendo referência à natureza humana dele.
Mas Deus, mas é que tá, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ao se encarnar, ele tem uma união hipostática. Uma união entre a sua natureza divina e a sua natureza humana. E é claro que a natureza divina é maior que a natureza humana. Então, quando ele fala isso, Deus é maior que eu, ele está dizendo, Deus Pai é maior do que a minha natureza humana. Da mesma forma, ele se refere a Maria Santíssima como mãe e como mulher. Ela é mãe dele, mas ela também é uma mulher submetida ao Criador. Então, por isso que eu falo, nós não podemos interpretar a Bíblia. Eu não posso interpretar a Bíblia. Só o magistério da Igreja Católica pode fazer isso. Eu sou leigo, eu não sou padre. Mas a partir desse momento você está colocando a interpretação de um texto que tem um poder sobre a sociedade sobre apenas um escopo de pessoas. Sim. Isso pode ser enviesado. É por Não, isso que porque o existem... Espírito Santo auxilia o magistério da Igreja Católica. Mas Não a mim. Eu posso ser doutorado em filosofia, eu posso ser eleito presidente do Brasil, eu não posso interpretar a Bíblia. O magistério pode. É por isso que existem 3.880 denominações cristãs. E aí o Paulo vai acreditar que a única que é capaz de interpretar a Bíblia é o catolicismo. Sim. E as outras 3.879 acreditam que não. Isso na sua visão não é lógico. Lógico. O que Jesus falou para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra erguerei as minhas 380 mil igrejas ou a minha igreja? Mas eu a minha acredito- igreja pode ser o cristianismo inteiro. É a igreja una, santa, católica, apostólica, com sede em Roma. Agora, independentemente disso, quando você fala, por exemplo, que Deus seria injusto porque o inferno é eterno, a nossa ofensa contra Deus foi infinita. E aí, o grau de gravidade do delito que você comete depende da majestade de quem você ofende. Então, imagina só, se você bate num estranho na rua. É uma coisa ruim? Agora, se você bate na sua própria mãe, é muito pior. Se você bate no rei do país, um rei justo, pior ainda. E se você ofende o Criador do universo? Então, a pena para o pecado mortal é justo que seja o inferno, porque o pecado mortal significa ofender a majestade infinita de Deus. O homem não tem como reparar isso. Só quem repara isso é o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele é Deus. Então, é justo que o inferno seja eterno. E se o inferno não fosse eterno, significa que o homem não teria responsabilidade pelas suas ações. Porque o homem, ele dotado de livre-arbítrio, ele recebe o poder de escolher entre o bem e o mal. Que é outra palavra que não existe na Bíblia, livre-arbítrio. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o homem tem livre-arbítrio. Não, mas existem muitas palavras que não estão na Bíblia. Por isso que é importante o magistério, senão você cai no erro da sola escritura. Então, na interpretação do magistério católico, você Mas tem aí livre-arbítrio. fica muito fácil, porque aí eu posso falar o que eu quiser, mas não tem na Bíblia, mas a interpretação da igreja diz que é assim e acabou. E aí não tem como a gente ter uma base lógica para poder mensurar se realmente isso é o que é, porque assim, não, só o magistério Mas eu da tô te igreja dando a base católica. lógica. Eu tô te dando a base lógica. Não, mas assim, Se você são coisas que comete não uma ofensa- estão na Bíblia. Se você escolhe Mas cometer são uma coisas que ofensa... não estão na Bíblia, e só o magistério que pode decidir, só pela graça divina e ninguém mais pode. Mas por que a Bíblia não inclui os apócrifos? Porque o magistério não quis. O magistério iluminado pelo Espírito Santo falou, os livros canônicos são esses. Então quem me deu a Bíblia foi o magistério. Então eu sigo o magistério, eu não me reduzo ao livro. Eu sigo a tradição apostólica e essa tradição apostólica montou um magistério que me deu a Bíblia. Então, na verdade, eu não estou menosprezando a Bíblia, eu estou planificando a Bíblia, porque agora eu estou colocando ela sob os auspícios de um magistério Então, iluminado mas pelo Espírito essa é a Santo. diferença do dogma. O dogma está acima de qualquer coisa, entende? E aí tudo bem. E não estou falando que está errado, porque é aí que entra a fé. A fé diz, o meu dogma, o que eu acredito é isso, e nada tá acima disso. Eu não tenho dogma, eu não tenho fé. Eu vou pela lógica. E pela lógica, nada disso faz sentido para Mas mim. se você estivesse debatendo sobre a existência de Deus com um protestante que segue a sola escritura, você poderia falar que não está na Bíblia, mas você está falando com um católico que segue o magistério. Então, no fato de uma palavra não estar na Bíblia não é relevante, porque eu não parto da premissa de que só a escritura... Sim, não, Então, concordo. Não, entendo sim. você e eu acho que dentro do seu raciocínio você tá certo. Eu só não acho que o seu raciocínio seja lógico e seja válido. Pra mim não é válido. Então, mas se você comete uma Entende? ofensa infinita contra Deus, e você escolhe deliberadamente o mal, uma hora você vai ter que se responsabilizar pelas suas escolhas. Porque se eu pudesse mudar de ideia o tempo inteiro, eu nunca estaria realmente exercendo uma escolha. No final das contas, o homem escolhe Deus ou não Deus. E uma hora essa decisão é final. Mas olha só, vamos trabalhar então em cima do livre-arbítrio que você falou, né? Eu tenho 2 filhos, certo? Eu tenho um de 11 e outro de 8. Aí vamos supor que meus filhos vão para uma festa, tá? E aí eu mando eles tomar banho. E aí eu falo assim, ó, é o seguinte,
tem aqui, ó, pega um deles, sei lá, o de 8, e fala assim, filho, tem 2 camisas pra você ir aqui, ó, tem a vermelha e tem a amarela. O papai quer que você vá com a vermelha, mas você tem livre-arbítrio de escolher o que você quiser. Mas se você escolher a amarela, eu vou te dar uma surra de cinta e você vai ficar de uma semana de castigo no quarto. Que livre-arbítrio é esse? Esse é o livre-arbítrio que Deus dá. Não. É o seguinte, você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Só que se você não fizer o que eu quero, você vai ficar no inferno pro resto da eternidade. Isso não é livre-arbítrio. Não, mas essa comparação que você fez não é uma comparação justa. Lógico que é. Não, Exatamente a comparação esse é o livre-arbítrio que Deus A dá. comparação é bem diferente. A comparação é a seguinte: imagina que eu sou o dono de uma casa. Dentro dessa casa tem abrigo, comida, roupa lavada, ar-condicionado, amor, felicidade, piscina, TV. Na teoria, né? Não, essa casa tem tudo. Aí eu falo, filho, eu vou te dar a seguinte opção. Você pode ficar aqui em casa comigo, recebendo amor, carinho, comida, roupa lavada, ou você pode sair para aquele deserto cheio de assassinos. A escolha é sua. Aí ele escolhe ir para um deserto inóspito cheio de assassinos e não quer sofrer? Bom, você que escolheu ir para o deserto cheio de assassinos. Eu te ofereci uma casa com amor, comida e roupa lavada. É ilógico o cara escolher errado e querer boas consequências de escolher errado. É totalmente lógico. Eu não posso aceitar que a pessoa receba consequências diferentes da escolha que ela fez. Se todo o bem, toda a felicidade, todo o amor, todo o carinho, todo o prazer, toda a ausência de dor é Deus e o cara escolhe não Deus, por que ele teria prazer e felicidade? Mas aí vai contra a doutrina cristã, porque o apóstolo Paulo diz que Deus não prova ninguém por coisas más. Não vai contra. Lógico que vai, porque se ele não tem direito de escolher o que ele quer e então Deus põe coisas ruins para ele escolher, ele só pode escolher o que Deus quer, vai contra toda a doutrina cristã. O apóstolo Paulo fala, Deus não prova ninguém por coisas más. Por coisas más que causariam mal Que à alma causaria dele. mal, exato. Exatamente. Então ele não pode escolher. Não, ele só tem uma escolha, então Deus não tem vai provar- livre-arbítrio. Deus não vai te pôr à prova Então na sua não tem fé. livre-arbítrio. Não, o que Paulo quer dizer é que Deus não vai te pôr à prova na sua fé pedindo pra você fazer coisas que contaminam sua alma, o pecado. Deus não vai falar, ó, agora eu quero ver se você vai até um bordel por mim. Não. É isso que significa. Eu iria. eu faria esse sacrifício, Bonanza. Mas o chileno tá querendo dizer, e aqui eu não tô querendo partir mais de um lado do que outro, mas ele tá dizendo, na verdade, que não é lógico e que pelo fato de dar 2 opções e uma das opções é ruim para a pessoa nesse sentido, isso, por si só, faz isso não ser o livre-arbítrio, né? Não, isso não faz. O livre-arbítrio significa justamente que você não é obrigado a permanecer com Deus. Se Deus nos criasse sem a capacidade de escolha para sermos determinados no bem, nós seríamos bichos ou robôs. Aonde é que estaria o nosso exercício da inteligência e da vontade se nós fôssemos pré-determinados para ficar com Deus? Nós seríamos escravos. A capacidade de escolha, de escolher livremente, não quero Deus, é o que nos torna humanos e é o que torna a escolha boa meritória. Sim. Mas você acha que pelo fato de, por exemplo, você colocou 2 opções naquela hora de uma casa boa, que tem todas as coisas boas, enfim, e um lugar onde só tem assassino, você colocou um exemplo muito extremo nesse sentido, né? Não, na prática não é bem assim, né? Se você acreditar em Deus, você vai se dar bem. Vai. Você acha que sim? Se você acreditar e seguir os preceitos, né? Mas você acha que se dá bem numa próxima vida ou na vida hoje? Você já vai se dar bem. Pelo fato de você acreditar em Deus, você já vai se dar bem hoje. Você vai se dar bem hoje no sentido de que você vai ter uma paz de espírito. Não que você vai se dar bem no sentido material. Aí é outra coisa, aí é a teologia da prosperidade, né? Isso daí é protestantismo, aí vai nascer nos Estados Unidos, né? Mas ela ganha força de verdade no Brasil, né? Tanto se você vê que as maiores igrejas evangélicas do mundo são brasileiras, né? Que é exatamente porque, assim, todos os santos católicos, né? Qual que é o dogma da Igreja Católica? Aí me corrija se eu estiver errado. Que é o desprendimento das coisas materiais. Quanto mais desprendido das coisas materiais você tiver, mais você consegue alcançar o espiritual, certo? Então, todos os santos católicos, eles vinham de famílias abastadas, fizeram votos de pobreza para viver em prol de Deus e ter uma recompensa pós-mortem, né? Já a teoria da prosperidade,
que ela acompanha muito o que a gente chama hoje na filosofia de pós-modernidade, o cara não quer esperar morrer para ter a recompensa, né? Porque é aquela aposta de Pascal, né? Beleza, não, vou me dar mal aqui 70, 80 anos, mas eu vou ganhar a eternidade de bem-aventurança. Hoje não, hoje o povo tá tão apressado que ele não quer esperar morrer, ele quer agora, agora, agora. Então nasce a teologia da prosperidade, que é tipo assim, não, você dá aqui que você vai receber em dobro. E aí nasce os charlatões, né? Nasce esse monte de pastor milionário que fica tomando dinheiro do povo, tal, em prol dessa que é exatamente isso. O Paulo também é contra, imagino. Isso. Sim. Porque você fica... Não, claro, a Igreja Católica é totalmente contra isso. Porque assim, não, você não tem que dar dinheiro para Deus porque... para poder ter o lucro agora. Né? Na verdade, você está subornando Deus.